Oi, gente. O Brasil teve a menor inflação para o mês de janeiro desde que adotou o real como moeda. E o dólar, sim, o dólar caiu de novo. Eu vou nesse vídeo explicar como existe uma relação entre isso e a gente compreender melhor essas questões e compreender o subfinanciamento histórico do SUS e da educação. E é muito importante vocês compartilharem esse vídeo, porque às vezes as pessoas veem essas notícias aqui, notícias como essa do dólar ter recuado, né? Vem a coisa do subfinanciamento, que é o principal problema de saúde, e às vezes o que é difícil para as pessoas é tentar conectar os fatos, é tentar entender a chantagem dos agentes financeiros e a conexão desses agentes financeiros com a extrema-direita e a direita e entender o que é que está por trás disso. Porque ver as notícias é uma coisa que as pessoas que acompanham política, quase todo mundo pode ver. Mas entender o que está por trás, aí é um pouquinho mais difícil. Percebam que muito se fala no Brasil, e a direita tem falado muito sobre isso, de um alimento caro. Mas o que a direita está esquecendo de falar, né, é que o IPCA, que acumula 4,56% da inflação acumulada dos últimos 12 meses, ela é um pouco acima, assim, do teto da meta do Banco Central. Mas sabe por que ela é um pouco acima? Porque teve a tragédia no Rio Grande do Sul e teve no final do ano passado um ataque especulativo sobre o real. Tanto teve um ataque especulativo sobre o real que fez a moeda cair diante do dólar, né, se desvalorizar, que agora, quando o ataque especulativo acabou, o dólar recuou, mesmo após dados de inflação dos Estados Unidos e declarações de Powell. A expectativa do mercado, que vive errando tudo, né, era que ia aumentar. Ia aumentar. Aqui, ó, se você for, ó, economistas consultados pela Reuters previam alta do dólar de 0,3 e 2,9, mas não foi o que aconteceu. O dólar recuou. Agora, por que isso é importante entender? Porque mesmo depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, mesmo depois do ataque especulativo, quando isso se estabilizou, o Brasil acabou tendo a menor inflação para o mês de janeiro desde que adotou o real. Essa notícia é de 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. E é importante entender o que é que o grande capital, os agentes econômicos querem quando eles fazem ataques especulativos, quando eles fazem a chantagem, quando eles fazem a mídia corporativa ser um veículo de transmissão que basicamente diz que o pacote fiscal, que os cortes foram insuficientes. Por que eles querem mais cortes? Por que eles querem cortar na educação e na saúde? E cortar na educação e na saúde é o que vem sendo feito há décadas. E isso aqui é uma notícia antiga, isso aqui é de 2013. Subfinanciamento é o principal problema da saúde, dizem os secretários de saúde do setor. Mas vamos lá, aqui o estudo científico, né? O subfinanciamento do Sistema Único de Saúde e seus rebatimentos no enfrentamento da Covid, por Diego de Oliveira Souza, né? Um estudo científico que mostra o impacto do subfinanciamento do SUS, que é estrutural, tá desde que o SUS existe, e ele se agrava sempre em governo de direita. Ele se agravou no governo Temer, ele se agravou no governo Bolsonaro. Mas os governos de esquerda, o que eles conseguem fazer é amenizar o tamanho do problema. Não realizam tantos cortes, mas também não fazem ainda o que é necessário fazer, que é o que todos esses artigos científicos, olha, todos esses artigos científicos, o jornal da USP, que fala sobre educação pública subfinanciada, todos apontam. E o que seria necessário fazer? Seria buscar fontes alternativas de financiamento para a saúde e a educação, taxando o quê? Grandes fortunas, fazendo auditoria cidadã da dívida, reduzindo dramaticamente a renúncia fiscal. Se isso fosse feito, você poderia conseguir grande volume de recursos para a educação e da saúde. E aí você teria que fazer não só uma ampliação do investimento em educação e saúde, mas também uma ampliação na melhoria da gestão. Qualificar a gestão, democratizar o acesso, não é? E ao mesmo tempo ampliar os investimentos. Então, enquanto toda a mídia corporativa fala em cortes,
O correto seria cortar na renúncia fiscal. O correto seria cortar nos benefícios dados a empresas que não pagam, né, e os acionistas das empresas que não pagam tributação sobre dividendos empresariais. O imposto tem que reduzir, mas o imposto tem que reduzir sobre o consumo. O que tem que reduzir de preço é a água, é a comida, é a energia elétrica. O Brasil deveria investir em reduzir o custo da energia elétrica, da água e da comida. E diminuir a tributação sobre o consumo. Mas na renda, no patrimônio, no lucro das grandes empresas, no lucro das empresas financeiras, a tributação tem que ser maior para financiar adequadamente a educação e a saúde, que são historicamente subfinanciados. Isso aqui está no Jornal da USP, mas vamos lá. Aqui, ó. Subfinanciamento ameaça educação e ciência no Brasil. Balanço revela perda de 113 bilhões. 113 bilhões. Olha só. O Observatório de Conhecimento lançou aqui, ó, uma coletiva de imprensa, o balanço anual do orçamento do conhecimento para 2024, evidenciando um cenário preocupante no subfinanciamento histórico da educação. E quem foi que cortou muito mais no financiamento da educação? Foi o governo Bolsonaro, foi o governo Temer. Mas o governo Lula, ele está simplesmente deixando de cortar, mas não está ampliando o investimento. Por quê? Por causa do nosso Congresso, por causa da situação que nós temos. Mas nós temos que ter uma agenda propositiva e emparedar o Congresso, colocando eles que, olha só, vocês vivem dizendo que querem realizar cortes. O que a esquerda tem que dizer é: vamos realizar cortes na renúncia fiscal. Vamos realizar corte na renúncia fiscal. Por que não? São bilhões de reais para a renúncia fiscal das grandes empresas. Vamos equilibrar o orçamento. Querem um orçamento equilibrado? Queremos também. A melhor forma de equilibrar o orçamento é taxando dividendos empresariais. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não taxa dividendos empresariais, que é a parte do lucro da empresa que é distribuída entre os acionistas. Vamos taxar adequadamente as grandes heranças nesse país. Porque uma pessoa que herda 2 milhões de reais paga 8%. Uma pessoa que herda 50 milhões de reais paga 8%. Isso é razoável? Não. Quem herda pouco deveria pagar menos. Quem herda 300 mil deveria pagar menos. Ou não deveria nem pagar. Eu acho até que quem herda menos de 300 mil reais deveria ser isento. Quem herda entre 300 mil e 2 milhões, aí de uma forma gradativa, de 1 até a 8%. Quem herda 2 milhões paga 8%, ok. Agora, quem herda 100 milhões, quem herda 60 milhões, quem herda 70 milhões, deveria pagar 39%, 40%, que é o que se paga nos Estados Unidos, que é o que se paga na Europa, que é o que se paga na maioria dos países da OCDE. Ora, você ter tributação progressiva em tudo garantiria financiamento para direitos sociais. Mas por que não se quer fazer isso? Por que os políticos da direita trabalham para que isso não aconteça? Porque eles são lacaios, eles são serviçais da classe dirigente, eles são lacaios dos ricos. Nós vivemos em uma república oligárquica. Uma oligarquia, um governo que funciona, e um congresso que funciona para servir predominantemente os interesses dos mais ricos. Essa é a nossa realidade. E o objetivo desse pessoal em fazer ataque especulativo contra o real e fazer chantagem é para conseguir que o financiamento público da saúde e da educação caia ainda mais, para que eles possam privatizar e que com a privatização eles possam ganhar ainda mais dinheiro. Ainda mais dinheiro. É para potencializar os seus ganhos. Isso é o resultado óbvio do capitalismo. O capitalismo em funcionamento produz isso. E é por isso que a esquerda precisa ter uma agenda antissistêmica contra o capitalismo, visando democratização dos espaços de trabalho, visando políticas que têm por objetivo a superação gradual do capitalismo. Nós precisamos ter essa agenda mais ambiciosa. Porque se nós não tivermos isso, se nós não pudermos vender para as pessoas e políticas
se nós não pudermos apresentar para as pessoas políticas que vão modificar significativamente a vida das pessoas e que vão fazer as pessoas poder sonhar com um futuro melhor, as pessoas vão cair na rede, vão cair na enganação e nas mentiras da extrema-direita. E é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você tem um desejo de ajudar a gente, mande um pix para andretj@terra.com.br. Pode também se tornar membro ou apoiador, fazer um dos nossos cursos, se inscrever ou divulgar o canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.